Fala, meu povo, canal do povo brasileiro, eu sou o Luciano Rodrigues. Mais um vídeo interessante aqui para você, mas antes vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar. Hoje eu estou vindo para falar sobre FGTS, como eu sempre falo aqui no canal do povo brasileiro. Mas é para falar sobre governo Lula e FGTS, uma relação assim muito complicada em 2023. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, tomou posse Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022 com 60 milhões 200, mais ou menos 200 mil votos, contra Jair Bolsonaro, que ganhou, que foi derrotado com mais ou menos 58 milhões de votos. Foi uma polarização, né, gente? Mas vamos deixar a política de lado e vamos falar sobre o FGTS. Durante 4 anos no governo Bolsonaro, os trabalhadores se acostumaram com a liberação de FGTS, com o manejo, com a possibilidade de movimentar as contas do FGTS, né? Então, já no primeiro ano, só para que vocês fiquem aí por dentro, para entender o porquê do vídeo e explicar como o que vem acontecendo, em 2019 o governo lançou o saque imediato, que o trabalhador poderia sacar até R$ 500 das contas ativas ou inativas. Depois o valor foi alterado para um salário mínimo, que na época era R$ 998. No mesmo ano, na mesma lei, a ideia do ministro Paulo Guedes, que foi muito boa para alguns e horrível para outros, foi lançado o saque aniversário. E lá em 2019 existia uma promessa de um empréstimo usando o FGTS. Eu, que sempre falo do assunto, falei muito da possibilidade do empréstimo do FGTS ser lançado. Demorou exatos 1 ano e meio, e durante 1 ano e meio eu, Luciano, no canal Vem com Lu, sempre falava que sim, iria vir, mas iria demorar. Até que em abril de 2022, aliás, de 2020, começou os pagamentos do saque aniversário. E em maio, o governo anunciou que lançaria em breve o empréstimo do FGTS. E aí foi um rebuliço, muita gente queria saber e tal, e muitas coisas se diziam, alguns canais no YouTube falavam que era fake news, e a gente ali buscando informações, até que no dia 27 de julho, oficialmente, a Caixa lançou a antecipação do saque aniversário, o empréstimo do FGTS. Duas grandes instituições podiam fazer, estavam liberadas. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Também o Banco em Bursa, que era só para funcionários da Claro, e também a Sicredi. Então eram 4 grandes instituições que começaram a fazer, 4 instituições na verdade, 2 públicas, na verdade o Banco do Brasil é misto, né, público e privado, tem acionista, e a Caixa, que é totalmente estatal, ou seja, é totalmente do governo, é nosso na verdade. Aí foi uma bagunça, o saque aniversário, vocês lembram disso? Muita gente conseguiu fazer, muita gente não conseguia, as regras eram muito confusas, veio o bloqueio, enfim, mas isso aí vocês já sabem. E aí, gente, em 2020, infelizmente, nós tivemos a pandemia, né, do coronavírus, um vírus altamente contagioso, mortal em alguns casos, sem vacina, o mundo parou, o Brasil não podia ser diferente, tudo fechado, e aí o governo se viu obrigado a fazer a liberação mais uma vez do FGTS, agora com a nomenclatura FGTS emergencial, Covid-19, e o código era 19. E aí mais uma vez, foram 50 milhões de trabalhadores que tiveram acesso a um salário mínimo da época, que era em torno de R$ 1.045. E o governo foi se acostumando, né, gente, a
ter movimentações com a FGTS. Porque antes disso, gente, o FGTS só poderia ser sacado quem tinha 3 anos de inatividade, caso de demissão sem justa causa, doenças graves como AIDS e câncer, né? Para quem estava aí, quem tinha o laudo poderia sacar todo mês o saldo que fosse depositado, que é depositado pela empresa. Também em caso de aposentadoria. Fora isso, não existia essas possibilidades, né? Mas não foi exclusividade do governo Bolsonaro. Na verdade, foi o governo Temer que teve a brilhante ideia, em 2017, liberar o FGTS inativo, sem limite. Então, todos os trabalhadores que tinham contas inativas até 31 de dezembro de 2015 puderam sacar tudo que era inativo. Eu, por exemplo, na época, saquei R$ 2.800, foi muito bom, de empregos que eu pedi demissão. E foi montando assim, juntando, foi uma grana ótima. Teve gente que sacou 10 mil, 20 mil. Então teve muita gente sacando valores inativos. Ok. Então, pensando nisso, o Michel Temer, pensando nisso, né, nessa liberação, no ano superior, no próximo ano, quem tomou posse foi Jair Bolsonaro, com os superministros, e aí o Paulo Guedes teve essa ideia de lançar. Então, o emergencial em 2019, o saque imediato em 2019, emergencial em 2020. Em 2021 não houve nenhum tipo de liberação do FGTS, existiam vários projetos, mas em 2022 o governo Bolsonaro lançou novamente o saque extraordinário, certo? O saque extraordinário de até R$ 1.000 por trabalhador, não importando se era conta ativa, inativa ou mista, ou seja, ativa e inativa, juntando até R$ 1.000 o trabalhador poderia sacar. Certo, aí acabou, ano de eleição, Jair Bolsonaro não é mais o presidente. Entra Luiz Inácio Lula da Silva, 1º de janeiro, 4 de janeiro. Eu tô aqui, gente, passando aqui um filme para que vocês entendam o que acontece no governo Lula. 4 de janeiro, o Luiz Marinho, ministro de Lula, anunciou que pretendia mudar a regra do saque aniversário. A mudança no saque aniversário poderia simplesmente acabar com a modalidade, e é essa a ideia do Luiz Marinho, do governo Lula. Acabar é como uma ditadura, porque simplesmente decide acabar com uma coisa que deu certo para alguns ou para a maioria. Não estou aqui defendendo o governo Bolsonaro, tampouco quero aqui colocar ninguém contra o governo Lula. Só estou aqui sendo claro e explicar para vocês o que acontece. O governo Lula quer acabar porque acha que é uma covardia o saque aniversário. Porque acha que o trabalhador só receber a multa porque está numa modalidade que bloqueia o saldo não é legal. Acontece que o saque aniversário ninguém está obrigado a fazer a adesão. Então o trabalhador ele não é obrigado em nenhum momento da sua vida como trabalhador. Ele não está obrigado e ele nunca será obrigado. O trabalhador brasileiro faz a adesão por livre e espontânea vontade. O que aconteceu, um grande erro no governo Bolsonaro, é que faltou mais informações do saque aniversário para a grande população. Ou seja, os trabalhadores ficavam sabendo de como funcionavam as regras de bloqueio de tudo através dos canais no YouTube ou indo na agência. Só que vocês sabem disso e vocês vão saber. Quem acompanha o canal ou quem me acompanhava lá no Vem com Luz sabe que não se tinha muitas informações. O pessoal da Caixa não tinha treinamento. Porque muitos, e eu vi, acompanhei, muita gente ia na Caixa perguntar
As pessoas não sabiam explicar. Se você for em alguma agência da Caixa hoje, muita gente vai te explicar, mas de forma superficial, porque nem eles entendem. Alguns. Na época, gerentes, pessoal da frente, não sabia explicar. E aí eles vinham para o YouTube e os YouTubers estavam tão preparados que já sabia como explicar. Então as pessoas só entenderam sobre a regra do saque aniversário quando via vídeos no YouTube. Em todos os canais. Todo mundo sabe explicar. Menos a Caixa na época. Aí, gente, muitos, ao perceberem que a modalidade poderia não ser tão boa, se arrependeram, né? E esse grupo de arrependidos estão aí querendo que o governo faça mesmo isso. Ou seja, querendo que o governo mude a regra. O que o governo anunciou em meados de 2023? Que mesmo quem tenha já sacado a multa, poderia sacar o restante de forma retroativa, desde que o saldo esteja livre. Então tem muita gente que está confundindo as informações. Tem muito trabalhador que está achando que fez a antecipação e vai poder sacar o que está lá bloqueado. Vou explicar. Não tem como, gente. Se o governo vier a mudar a regra e permitir que o trabalhador faça o saque, é somente o saque do saldo livre. Ou seja, o trabalhador que tem um saldo lá, que não fez a antecipação do saque aniversário, e aí sim ele poderia sacar, certo? Agora, o trabalhador que fez as antecipações e tem todo o seu saldo comprometido, ele não terá nada a receber, mesmo que o governo mude a regra, certo? Exatamente. A diferença, o que beneficiaria esse trabalhador, que, por exemplo, tem trabalhador que chegou a antecipar 12 anos. Se o trabalhador antecipou 12 anos, ele terá que ficar 12 anos na modalidade de saque aniversário, certo? Aí, gente, se o governo realmente mudar a regra e o trabalhador mudar de emprego, aí sim ele consegue sacar a multa mais o saldo. Então, é possibilidade. O que falta? A pergunta. O que falta para o governo Lula mudar a regra? Falta diálogo com o Congresso. Falta diálogo com... Falta a liberação do Conselho Curador do FGTS. Não é assim fácil e não será. Tem um jogo de interesse? Claro que tem. Bancos, as instituições que trabalham hoje, que ganham bastante com o empréstimo do FGTS, que movimenta a economia, a antecipação, claro que ninguém quer que acabe. Tem muita gente trabalhando. Para que vocês saibam, o empréstimo do FGTS fez com que muitas empresas contratassem, fez que muitos autônomos ganhassem comissionados, fez com que muitos youtubers também ganhassem. Eu ganhei muito dinheiro, não muito dinheiro, mas ganhei uma boa comissão fazendo a divulgação do empréstimo do FGTS. Então, mas mesmo ganhando, eu sempre deixava bem claro que vale a pena, mas em último caso, em caso de extrema necessidade. Então eu sempre fui muito claro com as informações para os inscritos. Quem está esperando que o governo Lula libere a FGTS, pode esquecer. 2024 será um ano focado nessas coisas do trabalhador. Então vamos ver o que nos espera. Mas vocês podem aguardar que o governo Lula não deve manter o saque aniversário e deve bater o pé para acabar com essa modalidade. Ou vai tentar fazer de tudo para mudar as regras para voltar, para tentar fazer com que quem não sacou possa sacar. Porém, gente, o que deveria, eu acho difícil, então vamos lá. O que pode acontecer é que o governo seja obrigado a escolher uma data específica inicial para começar a valer a regra. Ou seja, quem já fez, não vai poder mais fazer nenhum tipo de movimentação até que voltar para o saque e rescisão. Agora, os recentes, ou tem uma data igual o Desenrola Brasil. Tinha até 31 de dezembro de 2022, certo? Então, esse retroativo que o governo quer,
que as pessoas possam sacar, pode ser que tenha só início a partir do governo dele. Ou seja, então muita coisa vai rolar, muita coisa pode acontecer e deve acontecer. Mas agora eu quero a sua opinião, sincera, certo? E coerente aqui, trabalhador brasileiro. Você aderiu ao saque aniversário? Se você aderiu, qual é a sua opinião? Lu, aderi, não gostei, me arrependi. Me arrependi amargamente por não me atentar às regras. Isso. Porque lembra que ninguém foi obrigado, ou ninguém é obrigado a fazer a adesão ao saque aniversário. Por outro lado, tem o trabalhador que fez a adesão, fez a antecipação e não tem nada a reclamar e não quer de forma alguma que a modalidade tenha fim. Nisso ficou aí metade. São mais de 30 milhões de trabalhadores que fizeram adesão voluntária ou involuntária, ou seja, sem querer, querendo. Tem muita gente, mas é muita gente que fez sem querer, querendo, que fez por curiosidade. O ano tá acabando, né, gente? Então, o saque aniversário, o FGTS no governo Lula, decepcionante. Para alguns decepcionante, para outros nem tanto. Mas aí eu preciso da opinião sua. Você é a favor que o governo realmente mude a regra? Você acredita, você acha certo o governo não fazer liberações do FGTS? Na minha opinião, aqui sincera, eu acho que o governo deveria todo ano liberar uma parte do FGTS para o trabalhador. Ou criar uma lei específica para poder fazer todo ano uma liberação do FGTS junto com o 13º para quem precisa comprar, né? Enfim, ou para quem está desempregado a partir de 3 meses, tem que mudar. Teria que bolar alguns projetos aí, mas eles não estão preocupados com isso, com o trabalhador, né? Na verdade, os governantes, os políticos, Congresso, deputados e senadores estão, parece que, mais preocupados com o próprio bolso, com a própria... que agora eles descansam, dezembro aí, janeiro, voltam em fevereiro, descansados, e aí sim que eles vão pensar. Mas não vão pensar em você, trabalhador, eles vão pensar como é que vão tirar dinheiro dos cofres públicos. Essa é a grande verdade desse país. Mas enfim, deixa seu comentário, dá a sua opinião sobre o governo que não libera FGTS, que é assim o governo do PT, e agora também sobre o saque aniversário. Quero opiniões contra e a favor. E por quê, né, gente? Ah, eu sou contra, mas você é contra por quê? Ah, eu sou a favor por quê? Porque eu me beneficiei, porque eu fiz um empréstimo, não me arrependi. Ah, eu sou contra porque eu aderi sem querer, deveria ter um prazo. Deveria, né, gente? Deveria, por exemplo, deveria ter um prazo de até 48 horas para o trabalhador se arrepender e voltar para o saque e rescisão. Mas ninguém pensou nisso. Deveria ter um prazo de 24 ou 48 horas para o trabalhador que se arrependeu voltar para o saque e rescisão, né? Seria bacana assim, porque aí vai, porque muita gente se arrependeu, muita gente fez sem querer, por aí vai. Falei, né, gente? Eu falo demais. Pois é, o canal do povo brasileiro tá aqui. A gente vai continuar, a gente tem muito assunto para falar. Podem ter certeza. Podem ter certeza absoluta. E é isso. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, participe, comente. As redes sociais estão aqui embaixo. Não esqueça, gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Já aproveita que você está aqui, ficou até o final. Avisa para o vizinho, para o seu amigo, para qualquer pessoa que você conhece, que o canal Vem com o Lu já não existe, mas existe o canal do povo brasileiro. Ou seja, que o Lu já não está no canal Vem com o Lu, mas agora está no canal do povo brasileiro. E olha, gente, o canal está crescendo cada dia mais. E cada vez mais eu venho aqui para trazer conteúdo de primeira para você.
E é pelo o respeito que eu tenho por você, é por isso que eu estou aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela paciência, como diria o Faustão, né? E eu super agradeço de verdade. Então até a próxima, canal do Povo Brasileiro. Tchau, gente. Vídeo demorado, hein?